26ª sessão ordinária, Turvo, 8 de agosto de 2022. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e a todos que se fazem presentes nesta casa nesta noite e também aqueles que nos acompanham através das redes sociais, através da TV Câmara. Havendo o coro regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Consulto os senhores vereadores se todos tiveram acesso à ata da sessão ordinária. Coloco em votação a ata da 25ª sessão ordinária realizada em 1º de agosto de 2022 às 19 horas. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente da sessão. Quero também justificar a ausência do vereador Neivito, né, que ligou que está com problema de saúde, então por isso que nos faz presente na sessão, para que também aqueles que nos acompanham através de casa fiquem sabendo aí do porquê da ausência do vereador. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 25 de 2022. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através da presente, encaminhar o seguinte projeto de lei a essa Casa Legislativa, projeto esse em regime de urgência, nos termos do artigo 36 da Lei Orgânica desse município. Projeto de lei número 20 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder contribuição à entidade que especifica e dá outras providências. Atenciosamente, Santos Rimbelli, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 20 de 2022. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à Associação dos Descendentes de Italianos de Turvo no valor de R$30 mil, destinados a custear despesas com a realização da 11ª festa a ser realizada entre os dias 19 a 21 de agosto de 2022. A entidade beneficiada deve prestar contas ao município na forma contábil, conforme exige a Lei Federal 4.320, de 64, e Instrução Normativa número 14 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no prazo de 60 dias após o recebimento. Turvo, 4 de agosto, Santos Rimbelli, prefeito municipal. Informamos os senhores vereadores, quem precisar verificar. Anexo ao projeto veio o plano de trabalho, no valor de R$30 mil, para adiantar a vocês, R$23.400 para a estrutura e R$6.600 segurança e limpeza. Então, se precisar, está o projeto juntamente com o plano diretor de trabalho anexo. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 01 de 2022. Esse projeto de decreto é de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereadores Luiz Neivito, presidente, Héder Temísculo Baque Pinto, secretário da comissão, e Patrick Fávaro Nazari, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Dispõe sobre as contas anuais do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Turvo. Ficam aprovadas as contas anuais do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Turvo, nos termos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, referente processo PCP 21/0010-7709, parecer prévio 253/2021, relatório DGO 386/2021, parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 2416/2021, com ressalvas e recomendações. Também informar que, de acordo com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que são os vereadores Luiz Neivito, Héder Baque Pinto e Patrick Fávaro Nazari, concluiu-se pela aprovação das contas do exercício 2020 deste município. Turvo, 22 de julho
de 2022. Peço ao secretário que faça a leitura de um convite. Agosto Dourado e Semana Mundial de Amamentação. Um mês dedicado ao aleitamento materno. Venham participar do encontro de mães que amamentam e também estender o convite às mães que estão grávidas, prestes a ter os seus bebês. Será um momento de tirar dúvidas e trocar experiências. Palestrante: Arielle, que é coordenadora do Banco de Leite de Criciúma, e a doutora Ana Cláudia Milanese, que ela é pediatra deste município. Data, portanto, dia 9/8, amanhã, horário 14 horas, local Centro de Eventos. Então, as mães que estão amamentando e as futuras mamães serão um encontro para participar, para tirar essas dúvidas e trocar essas experiências. Então, todas estão convidadas. Passamos à ordem do dia. Convido o vice-presidente, vereador Afonso Ribeiro Casteller, para colocar em apreciação os projetos de lei 04, 05, 06, 07, 08 e 09 de 2022 de minha autoria. Eu faço a leitura. Não, pode fazer. Discussão. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo PLL número 04 de 2022. Então, como foi comentado, todos são de autoria do presidente dessa casa, Samuel Niotti. Fica denominada de Rua Taurino Patrício, a rua projetada número 01 do loteamento Irmãos Patrício, localizado na rua José Roberto Triquês. A referida rua inicia na intersecção com a rua José Roberto Triquês e finalizando na intersecção com o loteamento Madalena Besbate. Possui aproximadamente 625,18 metros de extensão, com uma largura de 14 metros. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo PLL número 04 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Projeto de lei do Legislativo PLL número 04 de 2022, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo PLL número 05 de 2022. Fica denominada de Rua José Caetano Filtrin, a rua projetada 02. Localizada na rua José Roberto Triquês, referida rua inicia na intersecção com a rua José Roberto Triquês, finalizando na intersecção com a rua projetada 05. Possui aproximadamente 109,90 metros de comprimento, com uma largura de 12 metros. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo PLL número 05 de 2022. Quem for a favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Projeto de lei do Legislativo PLL número 05 de 2022, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo PLL número 06 de 2022. Fica denominada Rua Ana Damim Patrício, a rua projetada 03. Localizada na rua José Roberto Triquês, iniciando na intersecção com a Roberto Triquês e finalizando na intersecção com o loteamento Madalena Besbate Marcon. Possui aproximadamente 624,80 metros de comprimento, com uma largura de 14 metros. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo PLL número 06 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Projeto de lei do Legislativo PLL número 06 de 2022, aprovado por unanimidade.
Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo PLL número 07 de 2022. Fica denominada de Rua 12 de Julho, a rua projetada no 04, localizada na Rua José Roberto Riquez. Referida rua inicia na intersecção com a Rua José Roberto Riquez e finalizando na intersecção com a Rua projetada 07. Possui aproximadamente 246 metros de comprimento, com uma largura de 12 metros. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo PLL número 07 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Projeto de lei do Legislativo PLL número 07 de 2022 aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo PLL número 08 de 2022. Fica denominada de Rua Pedro Damin, a rua projetada 05. Rua essa que inicia na intersecção com a rua projetada 01 e finalizando na intersecção com a rua projetada 04. Possui 222 metros de comprimento, com uma largura de 12 metros. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo PLL número 08 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. O projeto de lei do Legislativo PLL número 08 de 22, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo PLL número 09 de 2022. Fica denominada de Rua Catarina Sade Damin, a rua projetada 06. Referida rua inicia na intersecção com a rua projetada 01 e finalizando na intersecção com a rua projetada 03. Possui 148 metros de comprimento, com uma largura de 12 metros. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo PLL número 09 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Projeto de lei do Legislativo PLL número 09 de 2022, aprovado por unanimidade. Convido o senhor presidente para dar continuidade aos trabalhos. Agradeço o vice-presidente por ter dado continuidade ao trabalho. Passamos ao uso da tribuna popular. Convido para fazer uso da palavra o senhor Enivaldo Macalossi. Boa noite aos presentes, senhoras, senhores, vereadora, vereadores, secretário, presidente, boa noite. Duas condições são pertinentes ao cidadão diante da sociedade: atos e ações. O ato pode ser justificado aquilo que se faz ou se pode fazer, e as ações, faculdade de agir ou de se mover. Diante disso, trago o assunto em pauta sobre iluminação pública. Iluminação pública, há algum tempo atrás, quando foi feito o projeto de lei, foi colocado umas condições. Passou-se de taxa para percentual do consumo. E eu tenho para dizer que isso é injusto, senhores vereadores, senhora vereadora, é injusto. É injusto porque é em cima do consumo. E a energia hoje é um bem de consumo. É imprescindível, hoje não pode ficar sem energia. Hoje não se fica mais sem energia elétrica. E ela é injusta porque ela trata em cima do esforço, muitas vezes, da indústria. Ela pode se preocupar em aumentar o lucro dela, mas em cima de trabalho. São pessoas que trabalham
geram resultado desse trabalho e vão vender. Mas tem o consumo aumentado da energia. E nesse consumo também está aumentado a taxa da iluminação. Então temos a indústria, temos os mercados, temos as lanchonetes, bares, farmácias, hospitais e os lares. Então, nos lares, gente, eu tenho uma fatura de energia de fevereiro de 2022, que eu gastei 500 kW, e são R$ 21,52 de iluminação pública. Não pode mais continuar dessa forma, gente. Senhores vereadores, não pode mais continuar dessa forma. São tantas pessoas que as condições econômicas hoje, penalizadas com as reformas que aconteceram, todo mundo ficou sabendo, se pelo menos procuraram saber, né? Estavam todo dia na rádio essas informações, e que a renda das pessoas diminuiu bastante, caiu bastante. Mas esse é um dos fatores que pesa no orçamento das famílias. Pai e mãe tem que se desdobrar para poder manter uma casa. E também, esse aqui é um detalhe, é um imposto colocado para a gente, que isso aqui tem que ser tratado de forma diferente. Tá? Porque na residência lá tem os noninhos e as noninhas, que estão, hoje com a facilidade que tem de um ar-condicionado, tanto para o verão, que é calor, tanto para o inverno, que é frio, para aquecer. E a lâmpada lá fora na rua está dando risada, porque está sendo cobrado, opa, está gastando bastante lá, estou aumentando o meu valor aqui. Pesa no custo da família. Outro assunto, IPTU. Gente, uma lei, a Lei 019 de 2017, de 26 de nove de 2017. E depois a Lei Complementar de 002 de 2004, tratou sobre o assunto. Acabou sendo revogado, se não me falha a memória, o artigo 180, 181, 199, 200, 214 e 215 do item 5.2, parágrafo 2º da Lei 002 de 2004, que tratou sobre aqueles valores cobrados indevidos no IPTU, que acabou a bancada do PP, na época, que entrou com uma ação e acabou sendo considerado a inconstitucionalidade disso. Pois bem, não se paga mais aquilo. Só que eu penso de forma diferente que ficou uma falha. Os cidadãos que pagaram esses valores indevidos foram ressarcidos? Porque para a sociedade é como um raio. Fecha-se o tempo, forma-se o raio e ele desce para a terra, queimando, rachando, do povo para a população. Ao contrário, não acontece assim. Foi lesada, foi prejudicada, não foi ressarcida. E quando vai ser? Pouco se fala nisso, ou nada. Pois bem, gente. Com relação ao morro chato agora, sobre o IPTU. A gente até ficou um pouco famoso num período que ia ter um estádio de futebol com arquibancada e iluminação. Se sabia, achava que ia ser assim. Porque de todo esse tempo, não é de agora só, que são muitos prefeitos se elegeram, vereadores que foram buscar voto na comunidade. E apareceram quando lá? Digo isso pelas cartilhas que são entregues na comunidade. As propostas que são deixadas para a comunidade. Das quais são importantes, não é só para o Morro Chato, são as outras comunidades também que pertencem ao município que têm as suas demandas. Mas eu estou aqui para defender o Morro Chato hoje. E daquelas ideias, propostas que foram consideradas essenciais, se olhar, gente, as cartilhas que a gente tem guardado lá, olha quanto falta para o Morro Chato. Falta bastante. E eu vou falar numa agora. Desde pequeno, o Morro Chato, a rua principal, São João Batista,
lembro dela perfeitamente de seixo rolado. Depois passou a ser pavimentada com pedra irregular, que inclusive das pedras que estão abaixo do asfalto, são do morro lá de um dos meus avós maternos, que muito daquelas pedras veio aqui para a Praça de Turvo, que na época era o seu Jeremias lá de Maracajá, que era uma empreiteira que prestava serviço. E quando foi colocado essa camada asfáltica nesse pavimento de pedra irregular, aquilo com o tempo acabou aparecendo os buracos que estão até hoje. Os buracos estão até hoje lá. São alguns remendos feitos, mas menos do que mais. E os buracos estão lá aparecendo. Precisa de revitalização. Precisamos que os vereadores que vão lá buscar os votos lá na nossa comunidade, vão lá dar uma olhadinha lá para dar um ânimo para a nossa comunidade. E das outras também que precisam daquelas demandas por outros administradores que já passaram. Eu acredito, gente, que o IPTU é uma obrigação do cidadão, mas tem condições, tem que mudar essas condições. Tá? Quando a gente vai pagar à vista, é 5%, mais ou menos, à vista. É esse o valor. Quando a gente vê em outros municípios, Praia Grande, Jacinto Machado, Gaivota, Santa Rosa, Sombrio, a gente acompanha pelo Volta Grande, 20%, 25% de desconto para quem paga à vista. Então daria para fazer uma melhora muito maior nesse sentido. Tem condições de fazer sim, gente. Tá? Porque senão a gente pode tomar uma iniciativa de não pagar mais à vista, no primeiro momento, e vamos aguardar o refis. O refis vai dar 100% de desconto, multa e juro, e ainda pode parcelar. E quando que o cidadão quer pagar lá no começo do ano, lá no lançamento, vai pagar com juros. Então precisa, gente, senhores vereadores, vereadora, eu sei que talvez a senhora está, nesse momento, assumindo em pouco tempo, né? Mas a gente, como cidadão, tem que pensar em fazer melhorar mesmo, até porque a gente é cristão. E como cristão, nós precisamos dar um retorno, um respaldo para a nossa população. Presidente, agradeço a oportunidade para mais uma vez estar aqui na tribuna. Presidente, posso fazer uma observação rápida ou não pode? Pode, rapidamente. Quando o senhor fala da questão da iluminação pública, a gente tem empresa também, eu concordo com o senhor, essa questão dessa porcentagem, a gente realmente tem que repensar e rever o modo mais justo e correto. O que me deixa também abismado nessa situação de iluminação pública, o senhor pasme, no município do Ermo, as bombas de irrigação também pagam uma porcentagem da iluminação pública. Com a indústria ainda vai lá, está nas beiras das estradas, mas muitas vezes essas bombas estão lá no meio da capoeira e a gente também está pagando isso aí. Não é um absurdo de valor, mas não é ético o que está se fazendo, entendeu? Então existem várias questões que realmente a gente tem que rever e observar realmente essas situações aí, que o nosso município realmente tem que ver, como o senhor falou, além do Morro Chato, as demandas de todas as nossas comunidades. E eu acho que o que o senhor faz, usando essa tribuna, falando pelo Morro Chato, eu acho que as pessoas realmente deveriam aqui vir e expor isso que o senhor está falando. O senhor é um cidadão e a gente tem que realmente ouvir para procurar sanar esses problemas que a gente tem no município. Muito obrigado pela contribuição. Obrigado ao Anivaldo Macalossi. Vamos ao uso da tribuna. Convido para fazer uso da palavra o senhor vereador Valcir Vassolé Milanês, o assunto Turvo Esporte Clube e retorno à Câmara. Boa noite, caro colega presidente, colegas vereadores, vereadora Denir, desde já dar as boas-vindas, né? Público aqui presente, nosso vice-prefeito, imprensa, no nome do Lalo, suplente Márcio, desde já, Márcio, agradecer pelo tempo que você esteve aqui nos representando e com certeza fez um belo trabalho, a gente viu os comentários, a participação, tanto se enganjou que está aí hoje e quer participar sempre, está junto nas salas das comissões. Eu acho que é importante
que os suplentes tenham essa participação como você fez, Márcio. Parabéns e obrigado por nos representar muito bem. Falar um pouco aqui do Turvo. O Turvo estreou domingo, na Alarme, né? Sábado, desculpa. Obrigado, Rogério. Sábado à tarde. Não fomos muito felizes, jogamos um jogo mal, não fomos bem, o Turvo não foi bem, realmente podia jogar o dia todo, que eu acho que nós não iríamos sair vencedores nunca. Tivemos problemas com o Alarme, a relação de atletas foi encaminhada no início da semana, conforme solicitado, e ficaram 4 jogadores nossos que não entrou no BID. Inclusive, né, os 4 jogadores posso citar aqui, Thiago Silvi, o Boff, o Jackson, o zagueiro, e o Ângelo, que é o guri aqui do Turvo, filho do Totti. Não entendemos até hoje o porquê dessa situação, que a documentação foi encaminhada toda ela junta com os demais jogadores e só esses 4 nomes que ficaram sem condições de jogo. Futebol tem disso. Mas segue, né? No próximo sábado, eu acredito que seja sábado, não estava definido ainda, mas porque domingo é dia dos pais, né? Então provavelmente a rodada será sábado lá em Cocal do Sul. Cocal, que vem com um time muito forte também, ganhou do Aranaguá ontem em Aranaguá por 3-1. Tá bem mesmo. E falando no Turvo que foi campeão da Copa Sul também, hoje teve um congresso na sede da Federação Catarinense de Futebol em Balneário Camboriú para o regional, para o estadual Amadores. Então, o congresso foi hoje e saiu já os confrontos. O Turvo joga o primeiro jogo dia 11 de setembro contra o Cometa, que é lá de Itapiranga, no oeste de Santa Catarina. Nós vamos lá primeiro, são 9 horas de viagens. É logo aí, né? 9 horas de viagem. O Turvo, então, joga lá primeiro e faz o segundo jogo em casa, porque o Turvo foi campeão. Já o Metropolitano joga contra o Ipiranga, que é de São José do Cedro. Joga em casa primeiro e depois joga a segunda lá. Todos os campeões regionais jogam fora primeiro e segundo em casa. Os outros confrontos são Piraberaba de Joinville versus Paysandu de Palhoça e Náutico de Florianópolis contra a CPEM de Itajaí. Não é possível, se o Turvo conseguir passar nessa fase, vai enfrentar o vencedor de Piraberaba e Paysandu. E o Metrô já enfrentaria o Náutico e o ACPEM, a CP100. Então, Metrô e Turvo só poderá se encontrar na final. Não vai dar encontro antes. Até lá, não tem condições, né, de confronto. Seria importante se isso acontecesse, mas a gente sabe que é difícil, porque todos esses regionais aí são times que vêm... É uma disputa muito importante, né, para as suas regiões. Turvo não vai deixar de fazer o mesmo. As dificuldades existem, vocês sabem que é um campeonato caro. A gente está aí agora lançamos uma rifa também para promover, arrecadar fundos, né? Porque a situação realmente é pesada para chegar até lá. Mas pedimos a compreensão aí de toda a comunidade, todo o pessoal aí, para que a gente consiga representar bem o Turvo nesse regional também, nesse amador, né? Beleza, presidente? No momento era o que eu tinha. Uma boa noite a todos. Obrigado ao vereador Valcir Vassolar Miladez. A segunda inscrição é do vereador Giovanni Carlessi. O assunto: transportes até o EMOSC. Boa noite, presidente Samuel, colegas vereadores, vereadora. Seja bem-vinda. População aqui presente, servidores da casa, vice-prefeito Oswaldo, suplentes, Márcio, Lalo, ex-vereadores, Wendel, quem nos acompanha pela TV Câmara e demais presentes na sessão. Falar sobre os transportes, as datas de transporte até o EMOSC. Amanhã já tem uma saída à tarde, mas já está completa, com poucas pessoas amanhã, com apenas 4 doadores, mas ainda que restam doadores. Próximo dia 13, sábado, saída às 7 da manhã,
também com poucas vagas agora restando, aí um número maior, que é no sábado. Na próxima terça-feira, dia 16, saída às 13 horas. No dia 23, numa terça também, saída às 13 horas. E no dia 30, numa terça-feira também, com saída às 13 horas. Todas as saídas são em frente à Secretaria de Saúde. E para agendar as datas de transporte com a Maiara, no fone 991 27 59 23. E também tem a página do Doadores de Turvo, @Doadores de Turvo. Fazer aqui ainda um apelo para toda a população que se faz aqui presente, para quem nos acompanha, para os vereadores, que o número de doadores tem caído consideravelmente. A gente sabe que em toda a campanha, em todo projeto que se inicia, tem uma boa aceitação, uma boa adesão da população. Ele se desenvolve bem por um bom tempo, ou por um período, né? Depois é preciso estar sempre renovando, é preciso sempre incentivando, buscando alternativas para que não caia no costume e caia no esquecimento. Essa que é uma boa ação, que é não só em prol do município de Turvo, mas de todo o sul, né? Infelizmente, o número de doadores está caindo considerável. Então a gente pede para que toda a população realmente incentive os seus amigos, seus vizinhos, que vá atrás de outros doadores que possam vir somar para essa campanha, que, como eu disse, não é para o município de Turvo, não é para o Executivo, não é para a Câmara de Vereadores, é para todo o Sul, que muitas vezes a gente não dá o devido valor até o momento que não tenha necessidade, que não tenha precisão, né? Então, só quem já passou, quem precisou de uma bolsa de sangue, sabe o real valor de se consegui-la no momento que precisa, que se necessita. Por enquanto está tudo bem, ficamos acomodados na necessidade, fizemos até o impossível. O tempo não pode ser desculpa, porque em alguns momentos não poderíamos optar pelo sim ou pelo não. Então vamos nos empenhar, vamos nos dedicar. Faço também de novo um convite aos vereadores que estiver à disposição, em datas, a gente se organizar novamente, fazer uma nova doação. A gente já fez isso há um tempo atrás. E para toda a população também deixar o convite, né, para que se empenhem, para que essa campanha não venha a estar diminuindo, que volte a subir os números. Era isso, presidente. Uma boa noite a todos e um bom dia que nos ouve pela Rádio Imigrantes. Obrigado ao vereador Giovanni Carlessi. A terceira inscrição é do vereador Rogério D'Agostin. O assunto, agradecimentos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, nosso vice-prefeito Osvaldo, muito boa noite. E um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Estou retornando a essa casa aí depois de um mês de julho aí de afastamento para assuntos pessoais, né? Quero agradecer a Eliane pelo trabalho excelente trabalho que ela prestou aqui para a nossa casa, e mais uma mulher se fazendo presente aqui no nosso legislativo, né? A importância das mulheres nessa casa é fundamental. Então, obrigado, Eliane, pelo belo trabalho. Também nesse dia 26 de julho, né, eu perdi o meu pai, o seu Jorge D'Agostin. Então, eu queria agradecer o pessoal aqui do Hospital de Turvo, o pessoal do Hospital São José, todos os médicos que se empenharam pela saúde do meu pai, né? Que domingo que vem é Dia dos Pais, e a gente sabe, eu sempre digo que a gente tem que fazer para as pessoas enquanto elas estão vivas, porque depois que se vai, se cumpriu a missão e se guardou a fé e se partiu. Então, a gente sabe que às vezes é muito difícil, a gente um pouquinho mais velho,
meu pai já com 80, 81 anos, da forma que esses senhores e as mães também, essas senhoras, pais e mães foram educados, que a gente sabe, o nono Ângelo chegou aí com a nona Carmela para morar aí, abrir uma clareira e fizeram uma cabaninha para morar há 85, 86 anos atrás, e criaram seus filhos, eu sempre digo daquela forma, né? A pau a pique. Então a gente sabe que eles não tinham aquele hábito assim de dar aquele amor, aquele carinho para os filhos. Mas a gente tem que saber que pai e mãe é sempre pai e mãe. E eu tive assim, como se diz, né? A coragem, que era um desafio para a gente, né? Então, três anos atrás, no Dia dos Pais, eu cheguei no pai, ele estava fazendo um café, que ele fazia o café naquele domingo. Eu cheguei ali, dei um abraço no pai e eu disse para ele, eu te amo, e dei um beijo nele. E vocês sabem que essas pessoas mais velhas, elas até ficam meio assim de dizer eu te amo, né? Mas é um sentimento que a gente tem que levar assim de gratidão, que o pai cumpriu a missão dele, assim como a minha mãe, e partiram para uma melhor. Então, dói muito na gente essa falta, na nossa família, né? Que a gente perdeu a nossa inspiração, aquele homem que trabalhou muito, que tem uma visão 20 anos na nossa frente, né? Que só pensava para frente, pensava positivo. E o legado do meu pai foi o trabalho, a fé e a coragem. Ele, nem nas piores situações da vida dele, ele baixou a cabeça e pensou negativo. Que há 24 anos atrás, quando ele fez uma cirurgia e que ele voltou para a gente, que ele morreu 2 vezes, né? Ele morreu na cirurgia e depois teve uma forte pneumonia e morreu de novo. Então Deus nos deu ele mais 24 anos. Viu os filhos casarem, os netos e netas nascerem, e foi os 24 anos melhores da vida que eu participei com ele, porque me ensinou muito. O pai sempre falava muito pouco, mas observava e ouvia muito. Esse foi um dos principais ensinamentos e legado do meu pai. Então, só tenho a dizer, pai, eu te amo, muito obrigado. Vamos fazer pelos nossos, por quem está do nosso lado, sempre o melhor. Faça enquanto estão vivos, certo? Muito obrigado, boa noite. Obrigado ao vereador Rogério D'Agostinho. Já damos aqui, né, Rogério, o nosso sentimento, né? É uma geração que a gente vai perdendo, né? Essa geração dos 80 anos aí, né? A gente vai perdendo nossos pais, nossos avós, né? Uma geração que não tinha muito estudo, mas tinha uma grande visão, uma grande sabedoria. São pessoas que construíram o nosso município, e a gente é muito grato àquilo que eles fizeram, né, pela nossa cidade. Então, muitas vezes não é só a perda da pessoa, né, se perde a história também, né, porque são pessoas que levam consigo grandes histórias, né, que a gente ouvia, né. Perdi meu pai também há 5 anos e a gente vai perdendo um pouco da história, né? Graças a Deus que ainda consegue resgatar alguma coisa, mas são pessoas que só fizeram o bem para o nosso município, então fica aqui o nosso sentimento em nome do Legislativo. Lembrando que no decorrer desta segunda semana de agosto, comemoramos o dia 9, Dia Internacional dos Povos Indígenas, dia 11, Dia do Advogado. Os parabéns aí aos advogados da casa, né? Ao Patrick, ao Heather também, que é advogado. Dia do Magistrado e Dia do Estudante. Dia 12, Dia Nacional dos Direitos Humanos e Dia Nacional da Juventude. E dia 14, comemoramos então o Dia dos Pais e o Dia do Cardiologista. São as datas dessa segunda semana de agosto que nós comemoramos. Passamos ao encerramento. Ficam os senhores vereadores convocados para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 15 de agosto, às 19 horas. Convido a todos de pé para que façamos a oração final.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.